Oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, iniciando assim a apostila número 2. E o primeiro capítulo que a gente vai estudar é o capítulo de congruências, capítulo 11, ok? Então, o que eu falar aqui de congruência para polígonos serve para todos os polígonos. Nós vamos estudar o caso do pentágono para essa aula, certo? Porque ele tem uma característica muito especial que eu vou falar na aula online, certo? E a gente vai iniciar por ele. Mas o que vale para o pentágono vale para todos os outros, inclusive para o triângulo, onde hoje ainda a gente vai ter uma breve introdução sobre a congruência e semana que vem a gente vai falar sobre os casos especiais de congruência para triângulos. Inicialmente, a gente tem que saber qual desses 6 polígonos são congruentes. Apenas olhando assim, fica difícil falar, ainda mais porque a gente não sabe o que é congruência, ok? A gente já pode até saber. Mas, inicialmente, para a gente ficar mais claro, vamos medir a largura, o comprimento de cada um dos lados desse pentágono e o valor dos ângulos internos de cada um deles para ver quais são iguais, ok? Então, como num passe de mágica, já vai aparecer preenchido. Voltamos, como num passe de mágica está tudo preenchido, essa bagunça aqui, mas é uma bagunça organizada, onde o que eu simplesmente fiz foi medir com uma régua em centímetros os lados de cada pentágono, certo? E com o transferidor medir os ângulos internos de cada um deles. Ok, agora sim a gente pode verificar quais deles são congruentes. No caso, congruência vai ser quando eles forem exatamente iguais, ok, pessoal? Por exemplo, se a gente olhar para o pentágono 1 e o 3, certo? A gente percebe que o 1 é um pouco maior que o 3, ou seja, o 3 é uma miniatura deste pentágono aqui. Se a gente olhar para os ângulos internos, olha, aqui é 90 graus, aqui é 90, 120, 120, 120, 120, 60, 60, 150, 150. Então, apenas olhando para os ângulos internos, este é igual a este. Mas para os lados, olha, aqui é 3,5, aqui é 2, 2 e 1. 1,2 no caso, né? Então a gente percebe que esse triângulo ele é um pouquinho menor que esse, certo? Então eles não são triângulos congruentes, mas sim semelhantes, certo? Então quando a gente diz que 2 pentágonos são semelhantes, quer dizer que um é proporcional ao outro, certo? Um é menor que o outro ou maior que o outro. Isso não se aplica para a congruência. Congruência vai ser quando eles forem exatamente iguais, ok? Então vamos continuar nossa análise. Vamos olhar para 1 e o 2. A gente já percebe que não é igual porque o 2 tem 2 ângulos de 90 graus aqui, o que não aparece nesse primeiro pentágono. Então a gente descarta o 2 como sendo congruente do 1. O 1 e o 4. Olha, 90 graus, certo? 120, 120, 120, 120, 60, 60, 150, 150. Então, apenas olhando para os ângulos internos, eles são iguais. E agora para os lados, né? 3,5, 3,5, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 2. Então, olha só para vocês verem. Esses 2 pentágonos são pentágonos congruentes, porque eles têm as mesmas medidas, tanto nos lados quanto nos ângulos internos. Olhando agora para o 5, ele já não é, porque tem 2 ângulos de 90 graus. E para o 6, a mesma coisa. Então, o único que é congruente do 1 é o 4. Existe outro caso de congruência aqui? Sim, o 2 e o 6, ok? Onde a gente tem 90, 90, 120, 150 e um de 90 graus. Então, pelos ângulos, eles podem ser congruentes. Agora, olhando para os lados, 4, 2, 3,5, 2 e 2. Então, beleza, eles também são congruentes. Então, temos 2 casos de congruências aqui. 1 e o 4 e o 2 e o 6. Ok? Então, agora a gente vai passar para um estudo mais detalhado desse pentágono, ok? Onde a gente tem as nomenclaturas que a gente vai dar. Eu escolhi aqui o 1 e o 4 para a gente trabalhar, ok? Então, olhando apenas para o pentágono 1 e o 4, a gente percebe uma seguinte relação. Este lado AB do pentágono 1 está relacionado ao lado AB do pentágono 4. Então, a gente escreve que existe uma correlação entre o A1, B1 e o A4,
B4, certo? O B1C1 com B4, C4. C1D1 com C4D4. O D1E1 com D4, E4. E por último, o lado E1A1 com o lado E4, A4. Para que a gente faz isso? Para dizer que este lado está relacionado a este lado está relacionado com este, o E com o D, E com o D, ok? Assim como os ângulos, o A1 com o ângulo A4, o B1 com o B4, o C1 com o C4 e o D1 com o D4 e por último o E1 com o E4, tudo bem? Neste caso é muito fácil ver porque a gente nomeou cada vértice com a mesma letra, só mudando o número, mas isso não é tão evidente nos exercícios, por exemplo, e cada um vai ter uma letra diferente, então a gente tem que se atentar para o que o enunciado vai falar, ok? A gente vai fazer um exercício agora com os triângulos, mas antes eu queria apenas demonstrar como a gente representa que esses pentágonos são pentágonos congruentes, ok? O símbolo para pentágono, a gente faz um pentágonozinho assim, certo? E a gente vai dizer que o pentágono A1, B1, C1, B1, E1, certo? Os 5 vértices que formam esse pentágono é congruentes. Este é o símbolo do pentágono A4, B4, C4, D4, E4. Como eu disse, é muito fácil de verificar isso porque todos têm a mesma letra, só muda os números. Mas isso quer dizer que o vértice E está relacionado ao vértice E, o D com o D, o C com o C, o B com o B e por último o A com o A, ok? Então basicamente é assim que a gente representa, certo? Um polígono, coloca os vértices e de acordo com cada representação. A gente poderia mudar a ordem? Poderia ser ao contrário, né? E, D, C, B, A, só que do outro lado a gente também tem que seguir a mesma ordem, ok? Vamos ver agora, para ficar mais claro, a congruência em triângulos. Não vamos entrar nos casos especiais agora, apenas no caso mais simples. Temos 2 triângulos, certo? E o enunciado já me disse que esses triângulos são congruentes, certo? O triângulo ROI e o triângulo Lua, eles são congruentes pelo enunciado. Está falando que o vértice R está relacionado ao vértice L, tudo bem? O O com o U e o I com o A. Então, se eles são congruentes, eles têm os mesmos lados e os mesmos ângulos internos. Então, olha aqui. Ele já deu que o ângulo interno aqui do ângulo O, do vértice O, é 60 graus. O O está relacionado ao U. Então, se aqui é 60, aqui no U, certo? Também vai ser 60 graus. A gente já tira isso de cara. O R é 90, é um ângulo reto. O R está relacionado ao L. Então, a gente vai lá no L e coloca que é um ângulo de 90 graus também. Bom, temos um triângulo, a soma dos ângulos tem que ser 180, já temos 90, 60, ficou faltando apenas 30 aqui. E como a gente já viu, o I está relacionado ao A, aqui também é 30 graus. Olha que simples. Para finalizar, a gente só tem que descobrir o valor dos lados. Entre o O e o R vale 3 centímetros, O e o R, L e o U. Então, aqui, entre o U e o L, também vale 3 centímetros. Tudo bem? Bom, entre o U e o A vale 5. Ó, o U e o A vale 5. Então, entre o O e o I também vale 5. O e o I vale 5 centímetros. Para descobrir esse lado que falta aqui, que é o mesmo que este, a gente aplica Pitágoras e chega em 4 centímetros. E aqui também 4 centímetros. Ó, RI, o R com o I, o L com A. L com A. Ok, pessoal? Então é sempre assim. A gente olha como que foi falado, né? No enunciado que esses polígonos são congruentes, certo? E seguem cada um dos vértices, não confundindo, certo? Eu poderia reescrever apenas por finalização esse triângulo de outra forma? Poderia. Eu poderia escrever assim, ó. O, R, I, esse triângulo, né? O, R, I,
Se eu fizer assim, né, no sentido anti-horário, como que ele vai ficar o outro? Tem que seguir. Ó, o O está relacionado com o U, certo? O R com o L e o I com o A, certo? Então, o ORI é igual ao triângulo ULA, tudo bem? Então, temos que tomar esse cuidado, porque aqui a gente faz as mesmas correlações, né? O O tem que ser igual ao U, sempre, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Semana que vem a gente vai ver os casos especiais, né, dos triângulos congruentes, porque eles são os mais importantes, ok? Muito obrigado e bons estudos!